Retomamos, então, a nossa jornada da série, a partir daí, então, nossa série que estamos falando de um amor sem fronteiras, baseado no livro de Jonas. Antes dessa parada, nós estávamos falando sobre como Jonas fugiu da ordem de Deus, embarca no navio, né? Igual a música do Paralamas do Sucesso, né? Ele entrou de gaiato no navio e entrou pelo cano. Ele realmente tentou fugir de Deus. Como que você consegue fugir de Deus? E aí nós vimos na primeira mensagem, no primeiro episódio dessa série, como Jonas tenta fugir de Deus. No segundo episódio, a gente vê que Deus usa tempestades para nos trazer de volta para o rumo, para o caminho. Depois nós vimos que no meio daquela tempestade, uma das revelações muito interessantes, quem era o nosso próximo, aquele episódio dos marinheiros. Os marinheiros usaram mais de misericórdia do que o próprio profeta Jonas, tentando um cuidar do outro. Depois nós vimos ali a crise de identidade de Jonas. E antes de entrarmos para a celebração dos 30 anos, nós vimos como que Deus fala no fundo do poço. O fundo do poço é um lugar muito bom para ouvir Deus, quando a gente chega no fundo do poço. E hoje, no fundo do poço, ele se arrepende, e hoje nós vamos continuar. Após ele ter sido vomitado pelo grande peixe, ele vai, e o texto que eu quero que vocês acompanhem comigo, está lá em Jonas 3, de 1 a 10. A palavra do Senhor diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Vai agora à grande cidade de Nínive e proclama a mensagem que eu te ordeno. Jonas foi imediatamente para Nínive, segundo a palavra do Senhor. Nínive era uma cidade grande e se levava 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade por um dia, clamando: Nínive será destruída daqui a 40 dias. Os habitantes de Nínive creram em Deus e decretaram um jejum e vestiram-se de pano de sacos, do mais rico ao mais pobre. A notícia também chegou ao rei de Nínive. Ele se levantou do trono e, tirando o manto, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Então fez uma proclamação e a publicou em Nínive, por decreto do rei e dos seus nobres, que nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, não comam nem bebam água, mas sejam cobertos de panos de saco, tanto os homens como os animais, e clamem com fervor a Deus, e cada um se converta do seu mau caminho e da violência de suas mãos. Talvez Deus se volte, arrependa-se, afaste o furor da sua ira, de modo que não morramos. E Deus viu o que eles fizeram, como se converteram do seu mau caminho, então arrependeu-se do castigo que lhe enviara e não o executou. Que lindo, né? O Jonas, então, resolve, depois de muito sacrifício, de muita luta, resolve, decide, lá no ventre do peixe, fazer e cumprir com a vontade de Deus. E aí ele vai em direção a Nínive, vai nessa grande cidade, e Deus já havia falado com Jonas a primeira vez, e agora ele fala a segunda vez: volta, eu quero que você cumpra com aquilo que eu determinei. E o interessante é que quando ele faz isso, acontece um arrependimento. E arrependimento é um ato de mudança, sabe? Algumas pessoas falam: eu estou arrependido, mas continua fazendo as mesmas coisas. Né? Está arrependido mesmo? Se está arrependido, você muda. Arrependimento, a marca do arrependimento é a mudança da mente, do coração,
E a mudança do comportamento, da atitude. Você começa a mudar a sua forma de agir. É uma decisão de se afastar do comportamento que você tinha antes e buscar uma mudança. E o que acontece com esse povo? Eles, por incrível que pareça, um homem, um judeu, andando na grande cidade da Síria chamada Nínive, que demorava 3 dias para você andar. Um homem só, pregando uma mensagem curta, e a mensagem curta era: Nínive será destruída em 40 dias. Por que Nínive seria destruída? E o interessante, e como foi rápido essa adesão, essa mudança, esse arrependimento. Alguns historiadores comentam, pode ser uma possibilidade, que a cidade de Nínive, aquela região, antes de Jonas chegar, já havia passado por pragas, por situações climáticas, revoltas, eclipses, fome. Então, depois, quando Jonas chega e começa a pregar que Nínive seria destruída, eles falam: nós já entendemos, já tem vindo algumas mensagens pela natureza, por essas situações, e eu preciso, então, atender a esse chamado. Pode ser que Deus já estava preparando o caminho. Muitas vezes a gente começa a pregar o evangelho para alguém e a pessoa rapidamente se rende. Por que aconteceu? Deus já estava trabalhando nessas pessoas antes que você chegasse. Deus só queria que você fosse lá para terminar o serviço que Ele, através de vida de outras pessoas, ou através de outras situações, já estava preparando. E nós vemos que há uma conversão, e essa aceitação é generalizada. Se você olhar, os habitantes de Nínive creram em Deus, decretaram um jejum, o rei de Nínive se levantou do trono, tirando o manto, cobriu-se de panos de saco e sentou sobre as cinzas. Realmente, quem é esse povo? Esse povo era um dos povos mais cruéis, mais violentos, daquela época. Era um povo impiedoso. Como esse povo impiedoso, esse rei impiedoso, arrepende-se, não só ele, mas tanto ricos como pobres, e o próprio rei decreta esse jejum, essa demonstração de arrependimento, e eles então têm essa postura. E sabe, eu quero que você preste atenção, e eu quero hoje falar algumas coisas que realmente mexeram comigo, espero que mexam com você. Porque, na realidade, o que acontecia com Nínive? Porque, afinal de contas, Deus enviou Jonas lá da região de Israel para sair e ir em direção à Síria para pregar para um povo maligno, um povo que... E aí a gente lembra do tema, amor sem fronteiras. A gente tema que Deus não tem fronteiras. Deus quer alcançar todas as pessoas, as piores que você conhece. Imagina alguém muito ruim. Imagina alguém muito torto. Imagina alguém muito cruel. Imagina alguém muito devasso. Imagina a pior pessoa que você possa imaginar, um pedófilo, um médico que aborta, traficante, alguém que trafica pessoas, vende órgãos. Imagine alguém assim, você fala, essa pessoa merece o inferno. Mas Deus, sabe o que Ele faz? Ele vai em direção a essa pessoa. E nós não entendemos. A gente estava, na realidade eu não estava, passei por um canal e estava passando esse The Town, esse show que teve aí.
E aí, de tal, né? E aí estava passando a tal de Ludmilla. Gente, aí a minha esposa falou assim, amor, por que Deus não desce um raio? E não acaba com esse povo todo, né? Eu falei, eu vou pregar domingo sobre isso, amor. Então, só que ela hoje, à noite, ela vai ouvir isso. Porque o nosso desejo, a nossa vontade é, Senhor, fala a verdade, lá no fundo, por que o Senhor não desce um raio e acaba com tudo? Quem já não pensou nisso? Quem já não pensou nisso? Mas Deus, e eu entendo que Deus Deus, ele não é Deus apenas de uma pessoa, ele é o Senhor de toda a terra. Ele é o Senhor de toda a terra. Deus é um justo juiz, além de ser o Criador, ele é um justo juiz. Deus é um Deus de justiça. E isso faz parte dos atributos dele. Tem o Salmo 9, 7 e 8 que diz assim, mas o Senhor está entronizado para sempre, estabeleceu o seu trono para julgar. Deixa eu abrir aqui. Estabeleceu o seu trono para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. E eu achei a tradução, por isso que eu estou procurando aqui a tradução da NVT, é muito interessante quando ele fala assim, sobre essa graça de Deus. Mas o Senhor está entronizado para sempre. Ele estabeleceu o seu trono para julgar. E ele mesmo julga o mundo com o quê? Justiça. Os atributos de Deus, nós cantamos aqui alguns deles, talvez você não percebeu, gente, o que você cantou. E a gente cantou muito alegre que Deus é santo, santo, poderoso, que era e que há de vir. Tudo que Deus faz é justo e bom. A gente cantou isso agora, né? Nós cantamos a santidade de Deus. Os atributos de Deus são aquelas características essenciais, permanentes e distintivas que revelam, afirmam quem é Deus, onipresença, onipotência, o Deus de amor, a sua eternidade. Mas um dos atributos de Deus grandiosos é a santidade. A santidade, e essa santidade significa que Deus é separado de todo o mal e a sua presença é totalmente distante de tudo que é mal, de tudo que é impuro, de tudo que é imoral. Deus, ele é moralmente imaculado e a fonte de toda bondade e justiça. Deus, esse Deus que nós cantamos, que muitas vezes duvidamos, será que Deus é bom a si mesmo? Deus é bom e a sua justiça é a marca da sua santidade. A santidade de Deus, ela implica em que toda a sua autoridade, sua capacidade de julgar todas as coisas está baseada na sua santidade. Por isso, eu lembrei de Gênesis 6,13. Se você lembra de Gênesis 6,13 fala sobre a destruição, o aviso da destruição da terra. E um dos problemas que acontecia naquela época era, então disse Deus a Noé, o fim de toda a humanidade chegou diante de mim, pois a terra está cheia da, o quê? Violência dos homens. O que determinou a destruição daquele período era a violência que aquele povo vivia cometendo entre si, cometendo uns com os outros. E Deus, na sua justiça e na sua santidade, fala, não vou mais permitir que isso aconteça e vou destruir toda a terra. Jonas 1:2, se você olhar, você vai entender que, da mesma forma, Deus fala para Jonas, vai agora à grande cidade de Nínive, prega contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Então chega um
momento que o cálice de Deus se enche da violência e da maldade, e ele age nesse momento em relação àquela situação. Ah, mas por que ele não agiu ainda? O cálice dele, a longanimidade, a bondade dele, vai se estendendo. Quem está me entendendo? Está passando aí na sua cabeça essa palavra violência. Eu quero que fique gravada essa palavra violência. Proclamar, então, quando Deus chama Jonas para proclamar a justiça, e ele falou, olha, Deus chegou, e a maldade de vocês chegou até Deus, e ele falou, vou destruir vocês. Mas o interessante é que Deus poderia ter destruído sem avisar. Não poderia? Ah, chega. Acabou, destruiu. Mas a graça e a misericórdia, a bondade de Deus, fala assim, povo de Nínive, daqui 40 dias, eu vou destruir essa cidade, por causa da violência, por causa da maldade. O interessante é que quando a gente fala em justiça, a gente precisa entender que essa justiça ela é baseada na santidade de Deus. E quando a pessoa, como nós, queremos justiça, a nossa justiça é contaminada pelas nossas circunstâncias. Nós pedimos justiça, mas muitas vezes pedimos justiça sempre para nos beneficiar. Mas nós não queremos que Deus faça uma justiça e nos castigue por aquilo que fazemos. Nós pedimos o quê quando a gente está errado? A gente pede o quê? Mas justiça para os outros, misericórdia para nós. Justiça para os perdidos, misericórdia para nós. Não é isso? O interessante é que quando a gente olha a manifestação da santidade, como que Deus vai manifestar essa santidade? Quando ele vê a impiedade, a ira dele se acende. A ira do Senhor se acende contra toda injustiça, contra toda violência. E ele vai agir por causa que ele é Deus santo e a sua santidade não suporta ver a sua criação que foi feita em justiça, santidade e retidão. A criação não foi feita para suportar violência. A criação não foi feita para suportar corrupção. Deus nos fez para vivermos em santidade. Toda vez que a corrupção, toda vez que a violência entra, começa a degradar e destruir uma sociedade, degradar e destruir uma família, degradar e destruir uma igreja, degradar e destruir a pessoa. Pessoalmente. Porque Deus fez as pessoas para viverem em santidade, retidão e justiça. Por isso, a justiça é a santidade exercida para com as suas criaturas. Quando Deus fala assim, eu vou trazer justiça, é porque eu quero que volte a alinhar essas pessoas, essa criação, ao padrão moral, ao padrão de Deus. Por isso, eu acho muito interessante o Salmo 130, verso 3, que diz assim, Senhor, se atentares para o pecado, quem resistirá? Mas eu acho muito interessante nessa tradução da NVT, Senhor, se mantivesse um registro dos nossos pecados, quem, ó Senhor, sobreviveria? Uma pergunta, se Deus anotasse todos os seus pecados no caderninho dele, quem daqui sobreviveria? Quem aqui sobreviveria? Mas o verso 4 de Salmo 130 diz, mas o perdão está contigo para que seja temido. Na NVT, tu, porém, ofereces perdão para que aprendamos a te temer. Portanto, a ira de Deus, quando compreendida dentro desse contexto, ela é realmente uma ação para trazer ordem novamente àquilo que está em desordem. Jonas é enviado para pregar, e ele vai pregar contra essa cidade. E essa cidade, então,
está debaixo da ira de Deus, está debaixo da condenação de Deus. Nínive está debaixo dessa condenação. Nínive, em 40 dias, será destruída. Mas o interessante é que Deus envia um profeta bem estranho. Um profeta racista, nacionalista, justiceiro, que quer mais que um raio caia sobre Nínive. Quantos de nós somos como Jonas? Olhamos para algumas situações e falamos: Senhor, por que o Senhor não destrói aquela biqueira? Por que o Senhor não destrói aquele boteco que está levantando tanta gente para... Aí aquele ponto de prostituição. Senhor, por que o Senhor não destrói? Põe a tua mão, Senhor, sobre aquele corrupto político que está acabando com o Brasil. Por quê, Senhor? Ah, Senhor. Por quê? E eu fiquei pensando sobre isso. Aquele povo, sabe o que aconteceu com aquele povo? Aquele povo se arrependeu. Ele se arrependeu. E eles se arrependeram do quê? Da violência. Se você olhar para o texto, eles eram um povo violento. Eles eram um povo que vivia dentro da prática da violência. E você sabe que violência é uma ação arbitrária contra os direitos humanos, vamos falar assim. O que são os direitos humanos? O que são os direitos humanos? São direitos que as pessoas têm, inerentes a seu sexo, qualquer religião, direito à vida, à liberdade, à segurança, liberdade de pensamento, de consciência, de religião, liberdade de expressão e opinião, participação, você tem direito a participar da política e direito de votar, direito a um julgamento justo e imparcial. Todas essas coisas nós estamos vendo que está bem complicado ultimamente. Direito ao trabalho, a condições justas de trabalho, direito à educação, direito à saúde, assistência médica, direito à alimentação, moradia, padrão de vida adequado, direito para as crianças, aos idosos, direito à vida. E eu acho interessante quando as pessoas abortam, pessoas que dizem que são defensoras dos direitos humanos, abortando, e gente apoiando pessoas que apoiam o aborto. Por isso, dentre tantas coisas, há um prejuízo quando há uma violência. Há um prejuízo na sociedade, há um prejuízo na família, há um prejuízo psicológico, há uma desestruturação da família, há um ciclo crescente de violência. Nós estamos olhando para o Haiti, estamos vendo essa violência tomando conta dessa região. Nós vemos o impacto sobre a economia e tudo mais. Por isso, quando Jonas se levanta para pregar, ele está levantando-se para pregar sobre a injustiça social que estavam cometendo os ninivitas, os assírios. E ele levanta uma voz, é um profeta indo para um povo, falando de uma injustiça, da violência, que Deus já não suportava mais o tipo de violência que estavam cometendo. Essa é a missão profética, essa é a missão do profeta. O profeta, ele precisava, e quem sabe a questão do profeta, o profeta, ele chamava ao arrependimento, ele denunciava o pecado, ele denunciava a injustiça, ele anunciava o julgamento, ele revelava a promessa e trazia esperança. Mas uma das principais características do profeta é que ele revelava o caráter santo de Deus. Quando ele abria a sua boca, ele falava: Deus é santo e vocês estão fora do padrão de santidade de Deus. Arrependam-se, voltem para Deus.
A igreja hoje está perdendo a voz profética. Quantas igrejas, quantos de nós, quantos de vocês têm essa voz profética? Quantos de vocês têm essa voz profética de pregar o evangelho? Nós temos aqui, por exemplo, uma ONG chamada Manaim. Ali nós fazemos justiça social. Mas nós não faremos muitos outros podem fazer justiça social. Mas nós pregamos o evangelho. O evangelho com justiça social. O resultado do evangelho é a transformação de uma sociedade. O resultado do evangelho é a transformação da sua casa, da sua vida. O homem que era violento não é mais violento. A mulher que era violenta não é mais violenta. O filho que era violento não é mais violento. Porque o evangelho chegou. O evangelho chegou. Por isso, nós precisamos hoje, nessa manhã, pensar um pouquinho. Nós precisamos de uma igreja com voz profética. Uma igreja que chama as pessoas ao arrependimento. Chama pessoas ao arrependimento por meio da cruz. Apresenta a essa pessoa, apresenta a essa sociedade que vivemos. Existe uma nova humanidade, existe um novo povo transformado pelo poder da conversão que o Espírito Santo entrou. Por isso é importantíssimo que nós sejamos portadores da justiça, possamos ser pessoas que vivem e buscam a santidade. Nós estamos vivendo um tempo em que tudo é tolerável, a igreja tolera todas essas coisas, tolera uma série de, Deus é o Deus de amor. Mas Deus é santo. Talvez o teu tipo de vida não esteja agradando a Deus. Será que você já perguntou? O teu tipo de tratamento do seu marido, o tipo de como você trata as pessoas, como você age na sociedade, você tem sido talvez uma pessoa violenta. Violenta na palavra, violenta no agir. Por isso, acho muito legal a frase de John Stott. Ele diz assim: o evangelismo é o maior instrumento de mudança social. Toda vez que eu prego o evangelho, a sociedade muda. Pois o evangelho muda as pessoas. E as pessoas modificadas podem mudar a sociedade. Por isso, nós precisamos... Eu fiquei imaginando que Deus coloca dispositivos. Nós estamos vendo o nosso Brasil ser desintegrado. Por conta da corrupção, por conta da violência. Mas isso está... Deus falou assim, eu não vou manter uma sociedade íntegra vivendo em injustiça. Vai desintegrar. Porque é o formato que Deus estabeleceu. Mas nós somos os portadores da mensagem de justiça. Nós temos que ser os arautos daqueles que vivem retidão dentro da nossa casa. Mas se nós nos comportarmos, ou nos aliarmos, ou nos associarmos, e nos acomodarmos a um tipo de padrão de que aceita tudo, pode tudo, vale tudo, nós esta igreja vai desintegrar. Porque o que sustenta a igreja é a presença e a aprovação e direção de Deus. Deus não vai permitir que a gente continue se nós vivermos um padrão de injustiça. A sua casa não vai subsistir se vocês viverem um padrão de injustiça. Porque Deus assim, Ele é santo. Ele não vai aprovar isso. E quando Deus não aprova, nada vai para frente. Você está me entendendo?
Por isso, nessa manhã, é importantíssimo a gente entender que Jonas, ele pega, mas ele vai com sangue nos olhos. Jonas, ele sai e vai em direção a Nínive e fala assim, eu vou pregar, porque essa mensagem é tudo que eu quero que aconteça. Nínive seja destruída. Não vejo a hora de Deus cumprir com a sua palavra. E ele vai no ânimo e vai falando. Nínive, por 3 dias ele anda sobre toda as ruas e estradas de Nínive falando. Nínive será destruída em 40 dias. Mas sem nenhum desejo de misericórdia, sem nenhuma expectativa de que Deus poderia mudar. Uma coisa é certa, o Império Romano caiu por causa da corrupção. Nenhum império se sustenta em cima dos valores. E aqui não vai ser diferente, o Brasil não será diferente, a sua casa não será diferente, essa igreja não será diferente. Vai cair. A não ser que nos arrependamos, como Nínive, coloquemos o quebrantamento, as cinzas, saiamos dos nossos tronos, nos ajoelhemos e falamos, Senhor, tem misericórdia desse decreto que está sendo lançado. Interessante é que o verso 3:10 diz assim, e Deus viu o que eles fizeram, como se converteram do seu mau caminho. Então, arrependeu-se do castigo que lhes enviaria e não o executou. Existe uma discussão muito grande sobre a imutabilidade de Deus. Deus pode se arrepender e essa é uma das grandes discussões teológicas que existe por aí. Mas quando a gente entende que essa palavra arrepender-se significa Deus é imutável, a sua natureza, seu caráter não muda, mas Ele pode mudar sua relação, Ele pode mudar a sua relação com as pessoas na medida das mudanças que essas pessoas têm. A gente vê isso muitas vezes na Bíblia. Então, quando a gente fala sobre Deus se arrependeu, na realidade, Deus mudou a relação que ele tinha por conta que houve uma mudança na relação dessas pessoas com ele, com aquilo que motivava, porque Deus, além de ser um Deus justo, é um Deus longânimo, é um Deus paciente, é um Deus cheio de amor e de misericórdia. Por isso que ele fala que Deus está para julgar. Se ele olhasse, ninguém subsistiria, mas contigo está o perdão. A ira de Deus, e eu quero que você pense, a ira de Deus foi derramada sobre Jesus. Toda a justiça de Deus e toda a injustiça nossa foi paga na pessoa de Cristo Jesus. A pessoa de Cristo Jesus carregou toda a ira de Deus. Deus é imutável, mas a sua relação com as pessoas é diferente. Quando Jonas profetiza sobre Nínive, que ela seria destruída, era uma profecia condicional, porque Deus poderia falar, vou destruir amanhã, ou estou destruindo, não precisava nem mandar recado. Quando Deus fala, vou destruir em 40 dias, havia uma expectativa, na realidade não vou falar expectativa, mas havia um tempo que Deus estava, entre aspas, dando para que aquele povo pudesse se arrepender. Deu tempo de se mobilizar. 40 dias dá para você mobilizar uma cidade, dá tempo de você olhar para a sua história, dá tempo de você voltar-se. Interessante que isso acontece quando nós desejamos, presta atenção, quando nós desejamos a justiça do Senhor sobre as nações, sobre os pecadores,
nós devemos fazê-lo não como Jonas fazia, todo alegre, sorridente, com sangue, fala assim, agora eu vou ver esse povo, né? Tem músicas, né, falando assim, agora você vai ver, eu no trono, eu no palco e você, não sei onde começa a música aí, mas a gente vai ver, vou ver a derrota dos meus inimigos. Quando a gente olha para a pessoa de Cristo, a gente olha o modelo que a gente precisa adotar. Jesus, ele chegou diante de Jerusalém e ele olha para Jerusalém e diz assim, e ele chora diante de Jerusalém. Está faltando choro na nossa igreja por aqueles que estão tão perdidos, tão longe, que venham ser alvo da nossa pregação, mas alvo do desejo que nós temos de que eles venham a mudar, que eles venham a se arrepender. Somos muito justiceiros, modelo humano de justiça. Mas se formos olhar, quem subsistiria? Você acha que você passaria no crivo de Deus de justiça? Mas nós somos muito bons para apontar os erros das pessoas e dizer, Senhor, põe a tua mão e destrói esses ímpios, esses imorais. Até quando, Senhor? Mas Jesus olha para Jerusalém e no verso 41 diz, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar. Ele fala assim, como eu gostaria que você hoje compreendesse o caminho da paz. Disse ele, agora, porém, isso está oculto aos seus olhos. Chegará o tempo em que os seus inimigos construirão rampas para atacar seus muros e rodearão e apertarão o cerco por todos os lados. Esmagarão você e seus filhos e não deixarão pedra sobre pedra, pois você não reconheceu que Deus a visitou. Em meio a lágrimas, Jesus fala isso. Quando a gente olha para o mundo perdido, a gente precisa olhar com esse padrão de misericórdia. Senhor, o povo está perdido, o governo está perdido, a sociedade está perdida, as escolas estão perdidas, os professores universitários estão perdidos. A medicina, os juízes estão perdidos, são injustos, são corruptos, Senhor, converte o coração deles e muda, Senhor. Esse deve ser uma oração que nós devemos fazer. Por isso, gostaria que você ficasse de pé. A gente quer orar sobre isso. Quando a gente canta que Deus é santo, nós devemos cantar com todo temor e tremor. Porque só estamos aqui. Nós só estamos aqui. Nós só estamos aqui por conta da sua misericórdia. Nós só estamos aqui porque um dia a ira de Deus caiu sobre Jesus. Nós só estamos aqui porque Jesus carregou todos os nossos pecados. Nós só estamos aqui diante dele porque a santidade dele foi suprida pelo sacrifício na cruz de Jesus Cristo. Nós só podemos entrar na presença dele com louvores porque entramos pelo novo e vivo caminho que Jesus abriu pela sua morte, pela sua carne, através do seu sacrifício. Senão seríamos como os ninivitas. Seríamos como os de Jerusalém. Seríamos como esses. Que haja um coração cheio de misericórdia
que ao pregarmos a justiça, clamemos pela misericórdia. Ao falarmos que as pessoas estão longe de Deus, fora dos padrões de Deus, falemos com lágrimas, esperando que elas venham se arrepender, desejando arrependimento, desejando que elas retornem. Na semana que vem nós vamos ver o que aconteceu com Jonas depois que esse povo se arrependeu. Feche seus olhos. Senhor, perdoa-nos por pregar a justiça sem a misericórdia. Perdoa-nos por nos julgar melhores do que os outros. Perdoa-nos, Senhor, por não exercer a misericórdia para aqueles que estão perdidos. Perdoa-nos, Senhor, por não chorar por aqueles que estão longe. Perdoa-nos, Senhor, pelo nosso coração duro, nosso coração insensível. Perdoa-nos pela violência que temos cometido, Senhor, com nossas palavras, muitas vezes com o nosso cônjuge. Perdoa-nos por cometermos violência com aqueles que são diferentes de nós. Perdoa-nos por sermos tão julgadores de uma justiça própria, pecaminosa, manchada e maculada. Ah, Deus, leva-nos a sermos uma igreja com olhos molhados pelo choro, por desejar, Senhor Deus, que o maior número de pessoas venham a se arrepender. Ó Deus, perdoa-nos por não pregar a justiça, Senhor. Perdoa-nos por sermos indiferentes às injustiças que têm acontecido ultimamente no nosso Brasil. Perdoa-nos por calar a nossa voz. Ah, Deus, salva o Brasil. Salva a nossa nação, Senhor. Tem misericórdia do nosso governo, Senhor. Tem misericórdia. Tem misericórdia das instituições, Senhor. Tem misericórdia. Tem misericórdia das famílias. Ó Deus, tem misericórdia das famílias que vivem violência. Perdoa-nos, Senhor. Que o Senhor faça essa obra hoje, Senhor. Nós fazemos isso, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém.